Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Hoje, pode ser que Deus tenha uma mensagem muito específica para você que está aqui hoje. Pode ser que Deus queira falar de uma forma poderosa ao seu coração. Então, o que eu peço para você? Que você evite se mexer, evite sair do seu lugar. Pessoal que está aí fora, entra para dentro do templo. Vamos ficar aqui concentrado na mensagem, porque talvez, se você não se concentrar, se você às vezes perder a sua atenção aqui na mensagem por alguma coisa, Deus vai deixar de falar algo poderoso que Ele queria revelar para você. Amém? E o título da mensagem hoje é Lavado, Limpo e Novo. Quando nós vemos uma roupa suja, o instinto da maioria dos seres humanos é o quê? É querer lavar essa roupa até que ela volte a ficar limpa. Assim, eu quando vejo algo sujo, aquilo me incomoda. Eu falo assim, eu quero lá lavar aquilo para que aquilo volte a ficar limpo. E quando nós falamos em lavar, nós estamos afirmando que nós vamos limpar algo com a ação de algum líquido, para eliminar as impurezas que estão sobre um objeto, sobre um tecido ou sobre algum lugar. E em alguns casos, a sujeira, amados, ela é tão entranhada que é necessário repetir o processo de lavagem para aquela sujeira sair. Porque parece às vezes que a sujeira já está fazendo parte daquele tecido. Tu lava e a sujeira não sai. E aí tu olha, será que isso é uma mancha mesmo? Ou será que isso aqui já faz parte do tecido? Cara, eu acho que isso aqui é parte do tecido. O tecido veio com defeito. Que isso aqui só pode ser uma mancha. Só que, será que ele não foi confeccionado desse jeito, com essa manchinha aqui? Já não veio com defeito de fabricação? Não parece ser sujeira, deve ser algo que faz parte do tecido, de tão entranhado que aquela sujeira está. E às vezes a sujeira está tão entranhada que ela consegue nos enganar, nos ludibriar, para fazer achar que sujeira não é sujeira. É algo que é natural daquele tecido, a gente fica pensando, isso não é sujeira não. E os inexperientes no processo de lavagem dizem, deixa isso para lá, isso aí não é sujeira não, isso aí faz parte do tecido, já é defeito de fábrica, não é sujeira não. Só que as lavadeiras experientes, que a lavadeira raiz, menina, você não está vendo, isso é sujeira, lava, coloca alvejante que isso vai sair essa sujeira. E trazendo essa analogia para o âmbito espiritual, e colocando no papel do que precisa ser lavado e limpo, a nossa alma, o nosso espírito, muitas vezes acontece da mesma forma. Nós lavamos várias vezes, mas a sujeira do pecado que está em nós não sai. Muitos, por verem aquela sujeira, pecado, ainda ali, depois de lavarmos tanto, acaba achando que aquela sujeira é natural, que faz parte da pessoa, até porque a maioria que anda da mesma forma, né, acaba achando que aquilo não é sujeira, acaba achando que aquilo ali é natural, acaba achando que aquilo ali não é pecado, mas na verdade é pecado. E a sujeira, amado, ela continua sendo sujeira, mesmo que ninguém a esteja reconhecendo. Sujeira vai ser sujeira, mesmo que você não consiga enxergá-la. Pecado continua sendo pecado, mesmo que o mundo esteja normalizando o pecado. Pecado vai
continuar sendo anormal, mesmo que o mundo tente torná-lo natural. O pecado, amados, é uma anomalia. Ele não foi feito para a gente praticar. E a Bíblia, amados, ela já nos fala sobre isso em Efésios 4:22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, se corrompem com seus desejos enganosos. A Bíblia nos fala nesse texto que o pecado é a nossa velha natureza. Só que no mesmo texto nós somos instruídos a deixar essa maneira antiga de viver, que para muitos é a maneira atual de se viver, pois ela nos trará consequências desastrosas. E o pecado, amados, ele é falado na Bíblia como algo que você tem salário por praticar ele. E qual é o salário do pecado? Salário do pecado é a morte. E as consequências do pecado são a degradação do nosso corpo físico. Porque a gente não é feito para morrer. Depois que o pecado entrou, a gente começou a morrer. A degradação da nossa alma. E a degradação de todos que estão ao nosso redor. E o pecado que nos parece agradável e prazeroso, ele nos traz consequências fatais, sendo o seu salário a morte, amados. Mas existe algo que é mais poderoso que a água para limpar. Existe algo que é mais eficaz que um alvejante para te lavar do pecado. Pois um alvejante, por mais poderoso que ele seja, ele não tem poder de te renovar. Por mais poderoso que ele seja, um alvejante, ele vai acabar degradando as fibras do tecido. O sangue de Jesus, ao contrário, ele nos lava, ele nos limpa e ele nos torna novo, ele nos renova. E como uma folha em branco, amados, nunca antes utilizada, nós vamos ser assim depois que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, limpos, novos, prontos para escreverem uma nova história nessa folha, amém? Eu peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22, do 10 ao 17. É a última página da tua Bíblia, tá? A última, não tem como errar. Apocalipse 22, do 10 ao 17. Verso 10. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, me encha do teu Espírito Santo para que eu venha falar ao coração do teu povo que está aqui hoje. Fala através de mim aos corações dos que estão aqui, Senhor Deus. Que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja do teu agrado, ó Pai. Que o Senhor me use como instrumento teu para falar ao coração do teu povo. Em nome de Jesus, amém. E muitos, amados, acreditam que Apocalipse é um livro que traz uma visão de tristeza. E muitos pensam assim e têm
medo de ler o livro de Apocalipse. Eu já vi pessoas falando, não, Apocalipse não pode acontecer agora não. Nem casei ainda. Vai ter muita coisa para eu realizar. Tá louco, não gosto de ler isso não. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Mas isso é uma tremenda mentira. O livro de Apocalipse não é um livro de tristeza não. A verdade é que Apocalipse é um livro de esperança, amados. É um livro de vitória. E Apocalipse é a certeza de que nós iremos juntos triunfar sobre a morte, junto com Jesus. E o capítulo que nós lemos é o final dessa carta de esperança, e ele nos dá o caminho para entrarmos na cidade celestial que Jesus preparou para nós. Está lá o caminho. E talvez você não entenda por que precisamos mudar. Talvez você não entenda o porquê de precisar alterar o seu modo de viver. Pois papai era assim, mamãe agia desse jeito também, e meu avô era assim, e eu vou ser assim também, carregando aquele ranço hereditário. E hoje é dia de você quebrar esse ciclo de maldição. Hoje é dia de você quebrar um ciclo de maldição que as pessoas da sua família carregaram durante décadas, centenas de anos às vezes. Esse texto nos traz, amados, chaves poderosas para nós abrirmos as portas que estão fechadas até hoje em nossas vidas. E a primeira chave que eu quero passar para vocês: santifique-se. No verso 10 e 11 do texto que nós lemos, está dizendo o seguinte: esse texto da Bíblia nos diz que as pessoas continuarão a viver conforme a sua natureza espiritual. O injusto cometendo as suas injustiças, o imundo cometendo as suas imundícies, e o justo cometendo a sua justiça, e os santos continuando a se santificarem. É isso que esse texto está dizendo aqui para a gente. E essa semana circulou um vídeo na internet muito bom de um padre que dizia o seguinte: eu faço aqui toda semana aqui vários velórios, faço missa de corpo presente, faço missa de sétimo dia, vou aqui, taco água benta, benzo o corpo, faço e aconteço. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: se esse cara teve uma vida errada, ele não vai para o céu. Nada do que eu faço aqui vai fazer esse cara ter ido para o céu se ele teve uma vida torta antes de morrer. E esse vídeo, essas palavras desse padre foram pontuais e cirúrgicas. O que ele falou faz todo sentido. Ele foi assim muito feliz nas palavras dele. Não existe nada que você possa fazer para que um terceiro vá para o céu, a não ser pregar o evangelho, amados. Não existe nada. Não, pastor, se eu orar, botar uma vela para o caminho dele, ele vai para o céu. Não, vai não, filho. Não vai, pastor? Não, não vai. Se eu tacar água benta, não vai. Se eu ficar lá fazendo novena, trezena, me ajoelhar, impôs as mãos, a igreja toda impôs as mãos sobre o cara que morreu no erro, ele não vai para o céu. Não vai. Tem nada que você possa fazer pelo outro que leve ele para o céu. A única coisa que você pode fazer enquanto ele está vivo é evangelizar. A salvação, amados, é algo individual, pessoal e intransferível. Ela é sua, você não consegue transferir para ninguém e nem repassá-la por venda. A salvação é algo que é só seu, que você é um negócio seu com Deus. Você não consegue receber de ninguém, nem passar para ninguém. Pastor, a minha avó era crente, ela orava por mim. Se eu mantiver uma vida errada, eu vou para o céu porque ela orou por mim. Não vai não, filho. É inferno. Não vai, pastor. Não, não é. Não é assim. A salvação não é como uma casa, um carro ou qualquer outro bem que você herda dos seus pais. A salvação não é uma capitania hereditária que é passada de pai para filho, não. A salvação, meus amados, é algo que você precisa fazer para receber a sua. E a sua parte para receber a salvação, primeiro, é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. A segunda parte é se santificar, abandonando uma vida de pecados, de imundície e de injustiça, e começando a viver uma vida santa e justa. O pecado, meu amado, parece algo tranquilo, mas na verdade ele é uma armadilha mortal para a sua vida.
A sua santidade, falar uma chave para você levar para a sua vida. A sua santidade é o melhor presente que você pode dar para Deus. Fala para quem está do seu lado, a sua santidade é o melhor presente que você pode dar para Deus. Quem vive em santidade não carrega peso em sua consciência, consegue viver uma vida em paz, sem tribulações e atribulações, e o peso que o pecado nos traz, esse que vive em santidade não sente. Quem está em pecado, meu irmão, bate uma porta, ele pula, o avião balança, meu Deus do céu, começa, não pode passar, meu Deus do céu, até o ateu da glória a Deus na turbulência, né? Até o ateu dá glória a Deus na hora da turbulência. O avião balança, meu irmão. Até o ateu reconhece que é Deus. Porque está em pecado. Está em pecado. Agora, quem tem a consciência tranquila, não teme a morte. Porque ele sabe que se ele morrer, ele vai para um lugar melhor. Amém? Por isso, amados, santifique-se. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí bem alto. A segunda chave, prepare-se. A palavra nos revela, amado, nos versículos 12 e 13, o seguinte: que cada um receberá a recompensa conforme as suas obras, e que ele vem em breve. Quem vem em breve? Jesus. E talvez vocês se perguntem, mas pastor, a Bíblia foi escrita há 2025 anos atrás, e ele ainda não voltou. Por quê, pastor? Se ele falou que ele vem em breve. Porque ele tem muita paciência com esse povo. Ele não voltou ainda porque ele é muito paciente e misericordioso. Porque se ele já tivesse voltado, meu irmão, o inferno não tinha mais lugar. Não tinha mais lugar. Pela paciência dele, ele ainda não voltou, mas já passou 2000 anos, hein? Acho que está na nossa vez, hein? Eu acho que está na nossa vez, acho que não vai passar do nosso tempo, não. Não vai passar do nosso tempo. E se ele já tivesse voltado, amados, muitos já teriam perecido no inferno. E nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, como se ele fosse voltar hoje. Pois a palavra diz, ele virá como um ladrão na noite, ninguém sabe o momento, é algo que vai acontecer de uma forma inesperada, e a maioria não estará preparada. Uma certeza que eu tenho, amados, quando ele vier, eu irei com ele. Ele virá e eu irei com ele. Ele vai vir me buscar, eu tenho essa certeza. Você pode dizer de todo o seu coração que ele vai vir te buscar? Você pode ter essa certeza? Ou você não está preparado para isso? Você está preparado para dizer, ele virá me buscar? Se você se sente assim, que não está preparado, eu quero te dizer que eu já estive no mesmo lugar que você. Um dia eu não me senti preparado. Porém, um dia eu tive a coragem de levantar minha mão para Jesus e falar, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E a minha história começou a mudar ali. Eu não tenho mais medo do livro de Apocalipse conforme eu tinha. Eu falei de medo de Apocalipse, eu falei de mim. Eu tinha medo de ler Apocalipse quando eu era adolescente. Eu tinha medo, porque eu não tinha me convertido, eu não aceitava Jesus. E o Apocalipse, amados, eu vejo esse livro como o livro da minha vida hoje. Eu vejo como livro para todos os crentes terem como esperança e ler com felicidade. Eu não tenho mais medo da morte, pois eu sei que se isso acontecer, eu tenho certeza que eu estarei no melhor lugar. Eu tenho certeza que se eu estivesse aqui no melhor lugar dessa terra, nas Maldivas, não qualquer praia paradisíaca, não seria melhor do que estar com Jesus. Eu não tenho mais medo da volta de Jesus, ainda que ela seja hoje, pois eu estarei do lado do meu amado, do meu paizinho. Eu sei que eu vou estar com ele. Eu sei que se ele voltar, eu vou junto com ele. Eu sei que eu vou estar indo junto para um lugar muito melhor. Aquele louvor que está tocando agora, do Sublime. Como espero o dia em que verei a face do meu amado.
Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Eu fico imaginando esse dia glorioso. Quando esse dia chegar, que eu ver a face do meu amado e ele me abraçar. Vem aqui, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Vem e me abraça. Chegou o teu dia. E eu tenho alegria em pensar nesse dia, e outros têm medo. Outros têm medo ainda, e eu cheio de alegria. Você precisa hoje mudar essa chave no seu coração e passar a ter alegria por isso, amados. Por isso, prepare-se. Terceira chave, lave-se. No verso 14 e 15 do texto. Bem-aventurado, ele está falando ali. Bem-aventurado significa o quê? Abençoado. Aqui a Bíblia, quando fala sobre lavar as vestes, é uma simbologia referente a uma purificação espiritual obtida através de arrependimento e fé no sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. E só com o sangue dele é possível, amados, nós sermos lavados a ponto de nenhuma sujeira mais ser encontrada em nós. Só com o sangue dele é uma lavagem perfeita, onde não é encontrada mais nenhuma impureza de pecado em nós, porque ele nos lava completamente. Todo pecado que nós cometemos um dia é apagado. Nós somos limpos e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, puros. É um branco tão reluzente quanto a neve. Quem aqui já foi na neve sabe que precisa usar óculos de sol lá, porque a neve ela reluz de uma forma que, se você não tiver óculos, com o tempo você vai queimar a sua retina. Imagine, nós temos vestes tão alvas como a neve, tão brancas, que ela reluz a ponto de queimar as vistas, amados. É fantástico. E amados, e porque tudo que é falado no verso 15 do texto que nós lemos, são as coisas que estão nos sujando. Olha aqui, o que fala no verso 15? Fora ficam os cães. Se você pegar a versão NTLH, cães aqui é traduzido como nojentos. Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Às vezes são essas coisas que estão nos sujando e nos impedindo de entrar no novo Éden, onde está lá a árvore da vida, que é o lugar onde nós deveríamos viver, mas nós perdemos, nós tivemos nosso direito cassado depois do pecado de Adão e Eva. Mas aqueles que creem em Jesus, eles são lavados por seu sangue e têm esse direito retomado. O Senhor pagou por esse direito por nós lá naquela cruz, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Hoje é dia de você decidir abandonar essa vida de pecado e de imundície e receber Jesus em seu coração, para que você não seja deixado para trás no dia da volta de Jesus. Você não pode ficar para trás. Não tem uma segunda chance. Aquele filme Deixados para Trás é uma mentira. Não tem segunda chance. Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja. Meu irmão, depois daquilo ali, acabou. Você precisa ir, meu irmão, nessa leva, porque não tem segunda leva. Ah, eu vi o pessoal ser arrebatado e me arrependi. Já era, finish. Acabou. Você precisa, meu irmão, tomar posição, porque o dia está chegando. Já se passaram 2000 anos, 2025 anos, que ele falou que vinha, e esse dia está próximo dele vir. Você precisa se posicionar hoje. Ninguém sabe dia nem hora, mas se for hoje, você aceitaria Jesus se fosse hoje? Você tem como prever? Então hoje é dia de você reconhecer que Ele é seu Salvador, amém? Se decida hoje, não deixe para amanhã. Por isso, lave-se no sangue do Cordeiro. A quarta chave, renove-se. Dos versos 16 e 17,
A Bíblia, ela nos convida repetidamente, amados, a vir e beber gratuitamente da água da vida. E essa água, ela nos renova. Renovar quer dizer ficar novo outra vez. Talvez você tenha chegado até aqui destruído por muitas coisas que você tem vivido ultimamente. Talvez você esteja sofrendo por perdas que você passou na sua vida, por desilusões, por frustrações, por rejeições que você sofreu. Mas saiba que esse seu coração que hoje está em pedaços, ele pode ser restaurado e renovado por Jesus. O mundo e a vida pode ter te batido com tanta força. O mundo e a vida pode ter te espancado de uma forma tão violenta que você tenha pensado que esse é seu fim, que acabou, que não dá mais, que você não quer viver mais. E talvez você tenha pensado até em tirar sua própria vida. Mas Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pode te restaurar e te renovar hoje, trazer alívio e cura para sua alma e coração. O que você precisa é tomar uma decisão de beber essa água e nunca mais ter sede. Hoje é dia de você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, renove-se. E para concluir, talvez até hoje você tenha acreditado que essa sujeira da sua alma faz parte de quem você é. Que esse pecado que você tem de estimação é algo natural. Que todo mundo vive assim e que não existe forma de mudar. Mas hoje o Espírito Santo está mostrando para você que isso é sujeira assim e que isso entristece o coração de Jesus. Que isso não faz parte de você e que você pode ser lavado. Você pode ter tentado até hoje mudar sozinho e tentou tantas vezes, falhou. Você pode ter tentado dar um jeito e ter desistido porque a mancha que você tem hoje parecia que nunca ia sair. Mas eu quero te lembrar, amados, que existe um poder muito maior do que a água, muito mais eficaz do que qualquer alvejante, que é o sangue de Jesus. Ele não só limpa, ele transforma e te faz novo. Ele não apenas tira a mancha, mas ele restaura o tecido da tua alma. Hoje é dia de você quebrar esses ciclos. É dia de você parar de acreditar que você é assim porque seus pais eram dessa forma, porque a sua história foi assim. Hoje é dia de você virar a página e escrever uma nova história com Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus está dizendo: vem. O Espírito está dizendo para você hoje: vem. O céu inteiro te chama para se santificar, para se preparar, para se renovar nele. A porta da cidade celestial, amado, está aberta, mas só entra lá quem já lavou suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. E hoje eu te pergunto: você já foi lavado? Se Jesus voltar hoje, você está pronto e você tem certeza que você vai com Ele? Ou ainda, você está carregando sujeiras que tem te afastado de viver uma vida santa e vitoriosa nele? Não espere mais um dia. Hoje é dia de você se decidir. Arrependa-se, entregue a sua vida a Jesus e peça que Ele te lave, te limpa e te faça novo. Receba a esperança no seu coração que Apocalipse traz, e a certeza da vitória final, e a paz de saber que seu nome hoje será escrito no livro da vida. Se você deseja ser limpo, restaurado e renovado, feche seus olhos agora, abaixe suas cabeças. Repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus,
Hoje eu peço que o Senhor me limpe, que o Senhor me lave, que o Senhor me renove, que o Senhor me transforme. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da tua salvação. Hoje eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Continue de cabeça baixa em oração. Se você fez essa oração pela primeira vez na vida, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Você fez essa oração hoje? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Deus te abençoe aqui. Mais alguém? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se você fez sua oração pela primeira vez. Você que estava afastado dos caminhos de Jesus e está voltando hoje, levante sua mão que eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Você que está voltando para os caminhos de Jesus. Você que estava afastado. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então não tenha timidez. Se você está recebendo Jesus em seu coração hoje, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.